Não, ela está correta, ela só teve um posicionamento claro com o que a palavra de Deus diz, está escrito lá. Afinal, o homossexual não é pecador como qualquer outra pessoa. Jesus morreu em vão? Jesus veio libertar as pessoas da morte espiritual, gente. O problema é que com essa onda que tudo é preconceito, eles querem cancelar toda e qualquer pessoa que tem um posicionamento claro em relação à homoafetividade. A Bíblia é clara. Não existe pelo menos um versículo escrito que Jesus une a pessoa do mesmo sexo. Não existe. Então, em Romanos 1, o apóstolo Paulo é claro em relação ali à homossexualidade, que é um pecado, sim, contra Deus, mas não significa que esse é o maior pecado, que um homossexual não vai ser alcançado e salvo por Cristo, mas isso vai depender do arrependimento. Só que aí vocês têm que refletir comigo, se não há alguém que pregue sobre a homossexualidade e traga verdade e direção sobre isso, como que os homossexuais vão ser salvos da morte espiritual que todos já nascem mortos? Que Jesus veio oferecer a vida. Então eu vejo isso como o laço do próprio inimigo, porque ele quer cancelar as pessoas e as pessoas não vão poder pregar sobre isso. Eu sou cancelado por afirmar que eu fui homossexual e hoje eu não sou, movido a um encontro que eu tive com Jesus e eu mudei de vida por minha escolha. Então eu deixei de ser homossexual movido ao meu encontro com Jesus. Não foi movido a homem, especificamente igreja, mas foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo sozinho em casa e depois disso, naturalmente, eu não consegui mais viver. Então, no meu encontro com Jesus, ele deixou muito claro que eu não tinha como ser o seu discípulo se eu quisesse viver a própria homossexualidade. Deixando claro que não é a vontade dele para alguém que se encontre nessa condição, mas que a misericórdia dele é para todos. Porque o que é pecado para um heterossexual se relacionar antes do casamento como fornicação, é pecado da mesma forma para quem é homossexual. Jesus nos fez para ter uma vida de santidade, mudança de comportamento, ter uma vida diferenciada das pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo confrontava a homossexualidade como algo que Deus não estava de acordo, não é que o apóstolo Paulo tinha o prazer no coração dele em condenar pessoas homoafetivas, mas que essas pessoas careciam do amor de Deus. A mesma coisa os cristãos. Nenhum cristão tem prazer em condenar ninguém. Então, nenhum cristão tem prazer em querer condenar alguém ou ter preconceito com alguém por ter um posicionamento como a da Bruna Carla. Mas isso é um alerta, que a pessoa venha buscar a palavra, entender e deixar que o Espírito Santo convença a pessoa de tais coisas. Afinal, existe uma condenação. Então, se claramente Jesus afirma que há uma condenação, e em todas as suas pregações ele trouxe palavras voltadas ao lago de fogo, a condenação eterna, ao próprio Satanás, o opositor, o inimigo das nossas almas, isso não precisa ser pregado? Então, vocês acham que isso não tem que ser pregado, que a gente precisa haver uma busca e entender o que leva uma pessoa a ser condenada? Jesus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Que santidade é mudança de comportamento. Meu comportamento vai me levar para o céu, seja você hétero ou homo? Mas Riquel, uma salvação é pela graça. Sim, é pela graça. Mas isso não me dá o direito de fazer tudo o que eu quero, porque Jesus pagou o alto preço por nós. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Essa onda de hipergraça, não caiam nessa. Então não caio nessas dessa hipergraça não, que eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu já sou salvo e na cruz Cristo pagou tudo. Ainda é pecado roubar, matar, fornicar, xingar as pessoas, fofocar, mentir, boca mentirosa, Deus tem abominação. Então entenda, se você é homossexual, o fato de você se entender e viver hoje a homossexualidade não é um problema. Você tem que buscar Jesus, buscar a sua palavra, participar dos cultos dignamente como qualquer outra pessoa. E só o Espírito Santo de Deus que convence uma pessoa tal coisa. Como qualquer outra pessoa que vai na igreja e viva qualquer coisa contrária a Deus. Essa pessoa ela é bem recebida, ela escuta a palavra e ela é movida ao Espírito Santo por ela mesma escolher e querer caminhar com Jesus e tomar a decisão de deixar tais coisas da sua vida funcionar. Então, enquanto isso você não tomar a sua decisão e você quer viver a própria homossexualidade, sim, você merece ser respeitado, você merece ser bem acolhido na igreja, dignamente como qualquer outra pessoa. Só o pecado sexual, seja hétero ou homo, sem compromisso, será sempre pecado. Então entenda, o evangelho é um confronto. O evangelho confronta as pessoas a viver baseado na vontade de Deus. O próprio Jesus diz que aquele que diz que me ama segue a minha lei e a minha vontade. A lei de Jesus não foi cessada. E o próprio Jesus diz que ele não veio abolir a lei, mas sim testificar a lei, né? E que nele conseguimos vencer a lei, né? Movido à capacitação do Espírito Santo a vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Então, meu posicionamento claro é esse. Sim, a homossexualidade é um pecado, não é o pior pecado do mundo, mas precisa haver um arrependimento
e que essa pessoa venha buscar Jesus e ela deve ser amada e conduzida a Jesus e pronto. E Bruna Carla, ela não pecou e falou totalmente o que está escrito na Bíblia.